tudo bem? Tia Andréia hoje vai fazer uma sistematização, onde nós vamos falar, nessa sistematização sobre as bactérias e fungos, e hoje também iremos aprender um pouco sobre os decompositores. Como sempre, iniciaremos na correção. Abram na página 399, número 1. Classifique as seguintes bactérias segundo sua forma e como estão interligadas, tá? Aqui vocês podem ter verificado as imagens a seguir, de acordo com o formato, ter encontrado a resposta. A primeira imagem, Escherichia. A segunda, Bacillus. E a terceira, Streptococcus. A página 403 nós iremos corrigir na nossa live, lembrando que a nossa live é toda segunda, quarta e sexta, 11 horas, tá? Espero vocês. Na página 404, a tia Andréia pediu que vocês copiassem e fizessem no caderno de ciências, lembram? Então a tia Andréia vai ler e vai estar dando a resposta. O que você pensa sobre a cena anterior? Com quem você concorda? Com Torugo ou Theo? Explique sua posição com base no que aprendeu sobre fungos até agora. Espero que vocês tenham concordado com o Theo. Por quê? Só é possível ver o bolor a olho nu quando o número de organismo é muito grande, tá? E é provável que haja organismo em menor número em muitas partes desse pão. Então, por isso que é importante termos muito cuidado. Às vezes a gente observa um pão, um bolo, um legume, aí a gente olha, não, só a metade que foi contaminado, aí corta e come o restante. Aquela parte que foi contaminada é porque o número de organismos naquele local foi muito grande, então eu consigo observar a olho nu. Mas a outra parte, o restante que você está querendo aproveitar, pode ter sido contaminado. Então, o ideal mesmo é não comer, daquele alimento, tá bom? Continuando na página 404, agora nós iremos falar sobre a decomposição na matéria orgânica, tá? Peguem o marca-texto, que em algumas partes aqui a tia Andréia vai pedir para vocês estar passando esse marca-texto. Acompanhe a leitura. Existem vários tipos de fungos, mas todos têm características parecidas. Por exemplo, eles não fazem fotossíntese. Vamos marcar isso aí? Eles não fazem fotossíntese. Então, guarde isso, que os fungos não fazem fotossíntese, tá bom? São consumidores, mas não ingerem outros seres vivos. Como assim, tia Andréia? São consumidores e não ingerem outros seres vivos? Vamos aprender agora. Em vez disso, produzem sucos digestivos e a matéria orgânica é digerida fora do corpo dos fungos. Nessa digestão, as proteínas, as gorduras e os açúcares são decompostos em nutrientes menores. Os fungos, então, absorvem esses nutrientes e os sais minerais. O que sobra fica no ambiente e se dissolve na água que entra nas plantas pelas raízes, ok? Então, eles vão absorver esses nutrientes e os sais minerais, tá bom? Além disso, as bactérias decompositoras se alimentam do mesmo modo que os fungos. Vamos marcar isso? Além disso, as bactérias decompositoras se alimentam do mesmo modo que os fungos. Ambos são consumidores decompositores. Então, vamos marcar também isso. Ambos são decompositores consumidores. Então, vamos lá. As bactérias decompositoras e os fungos são chamados de consumidores decompositores, tá? Bactérias e fungos decompõem a matéria orgânica no ciclo da matéria. Já vimos como eles fazem essa decomposição. Liberam sobre a matéria orgânica substâncias responsáveis por digeri-la fora do organismo. Essa digestão chama-se digestão extracorpórea. Vamos marcar isso também. Essa digestão chama-se digestão extracorpórea, ou seja, eles realizam essa digestão fora do organismo. Depois da digestão, eles absorvem os nutrientes de que precisam e deixam no ambiente.
aqueles de que não necessitam. Com a decomposição, o carbono presente nos organismos, né, que já estão mortos, é devolvido ao ambiente, de onde será absorvido pelos produtores. Quem são mesmo os produtores? As plantas, né? Os decompositores são responsáveis pela reciclagem dos nutrientes nos ecossistemas. Então, a gente pode observar que função importante os decompositores têm, né? E a gente aprendeu lá atrás, eles fazem essa decomposição e depois quem vai absorver aquilo tudo? Vai absorver são quem? Os produtores, que são os vegetais. E inicia todo o processo da cadeia alimentar. Nós falamos muito a respeito disso no capítulo anterior. Vamos agora à página 405. Vocês vão responder a questão 1 e 2. Na questão 3, observe a seguinte imagem. A gente vê aí um urubu comendo carniça. Ai, tia Andréia, que horror! Vamos aprender a importância que esse animal tem. Que posição o urubu ocupa na cadeia alimentar? O que vocês acham, hein? A gente sabe que ele se alimenta de animais mortos, em decomposição. E aí, o que vocês acham? O que vocês imaginam? Vamos aprender? Vamos ler o texto a seguir. Vocês vão entender melhor, tá bom? Vamos lá. Além dos animais herbívoros, carnívoros e onívoros, que estudamos no capítulo 4, existe um outro grupo de animais chamados detritívoros ou necrófagos. Ou seja, vamos marcar isso aí, ó. Além dos animais herbívoros, carnívoros e onívoros estudados no capítulo 4, existe um outro grupo de animais chamados detritívoros ou necrófagos, tá? Os detritívoros consomem detritos, ou seja, restos de animais e muitas vezes fezes e, portanto, são consumidores de matéria orgânica morta, não podendo transformar em minerais como os decompositores fazem, né? Os decompositores nós aprendemos que eles pegam e transformam isso em minerais, para que depois comece todo o ciclo da cadeia alimentar. Esses aqui não. Esses aqui já não fazem isso. Então, vamos marcar. Os detritívoros consomem detritos, ou seja, restos de animais, e muitas vezes fezes e, portanto, são consumidores de matéria orgânica morta, não podendo transformar em minerais como os decompositores fazem. Marquem isso. São exemplo de detritívoros os urubus, as hienas, as minhocas, lembra? As larvas de insetos e algumas espécies de besouros, entre outros, ok? Então, a importância, né, desses animais. Imagina, a gente vê o urubu se alimentando daquilo, né? É um processo que é necessário e aquilo ali ajuda o meio ambiente, ajuda o ecossistema. Então, cada animal, cada bactéria, cada fungos, né? Ou seja, bactérias e fungos, decompositores. O que eu aprendo com isso? Cada um tem a sua função de importância, né? Então, não é por acaso que aquilo acontece, né? Isso tudo é necessário, tá bom? Então, a gente vai estar falando a respeito disso o tempo todo, né? Da decomposição, os decompositores são necessários para que aquilo que nós aprendemos na cadeia alimentar aconteça. Então, a importância de cada um deles nós temos aprendido. Nós aprendemos no capítulo 5, né? Agora no capítulo 6 nós estamos falando sobre as bactérias, falando sobre os fungos e os decompositores e aprendendo a importância de cada um deles, tá bom? A página 406 e 407 nós não iremos fazer. Na página 408, nós temos o super desafio, onde vocês vão pesquisar e vão responder, tá bom?
Agora nós vamos para atividades finais. Mas antes das atividades finais, tia Andréia quer fazer rapidamente uma sistematização sobre as bactérias e sobre os fungos, tá? Vamos lá. Bactéria é um ser unicelular. O que é um ser unicelular? O ser unicelular é que possui uma única célula. A bactéria pode ser vista pelo microscópio em menor quantidade, tá? Aí a gente, quando quer observar, elas estiverem em uma menor quantidade, a gente utiliza o microscópio. Sem ele, nós conseguimos ver, mas como se fosse uma colônia. Fazem parte do grupo chamado Monera, recebem nomes diferentes de acordo com o seu tamanho e como estão interligados. Lembra que tem lá cocos, né? Que a gente tem uma imagem com todas as informações, tem um que parece uma vírgula, tudo isso nós falamos, inclusive, na videoaula anterior. E algumas são benéficas, outras maléficas, ok? Agora nós vamos ver os fungos. Os fungos, alguns são unicelulares, outros pluricelulares. Ou seja, alguns são formados por uma única célula, igual a bactérias, mas outros são formados por várias células. Então, essas características do fungo em relação à bactéria, já existe uma diferença. A bactéria ela é formada apenas por uma célula. O fungos não. O fungos, alguns são formados por uma célula, outros por mais de uma e são chamados, esses que são formados por mais de uma célula, são chamados pluricelulares. E o que são formados por uma única célula, unicelulares, tá bom? Podem ser vistos a olho nu, diferente das bactérias. As bactérias, se elas estiverem em menor quantidade, a gente não consegue. Tem um papel essencial na decomposição da matéria orgânica, como nós aprendemos agora, quando nós estávamos falando sobre os decompositores. Não fazem fotossíntese, lembra que a tia Andréia marcou, pediu para vocês marcarem, com marca-texto, são consumidores, mas não ingerem outros seres vivos. Essas informações nós aprendemos agora quando nós começamos a falar sobre a decomposição na matéria orgânica, tá? Então aqui nós podemos observar que nós temos algumas características, né, das bactérias e dos fungos e algumas delas se diferenciam. Então guardem bem isso, tá? Na nossas próximas atividades finais, né, nós temos várias aí. A número 1, vocês vão responder a questão 1. Fazer a página, né, 409, 410, fazer a 6 e 7. Na 6 tem uma coisa bem bacana, o que é, olha aí. Quero ver quem vai acertar, Tentem fazer sem pesquisar, tá bom? Depois, vamos ver se vocês vão acertar. Pesquisando é mais fácil, né? Mas espero que não pesquise pra gente tá vendo como é que vocês estão. Vocês estão fera mesmo. Aí na página 410, vamos fazer 6 e 7. Depois a 411 e 412. Na página 413, vocês vão preencher a tabela com o sinal de mais ou menos, sinalizando a ação, acelera ou retarda, tá? Referente à decomposição da matéria orgânica. Acelera se aquele processo que for feito ali, que está sendo informado nessa tabela, se agiliza mais. Aí você vai botar o sinalzinho de mais. Ou se retarda, ou seja, se demora mais a acontecer a decomposição. Na página 414 e 415, é o relembrando. Vocês vão estar respondendo aí, de acordo com tudo aquilo que foi estudado, né, no capítulo 6. E em seguida eu aprendi, onde vocês irão marcar apenas aquilo que você já domina, tá? Lembrando que qualquer dúvida nós estaremos tirando em nossa live, que eu aguardo todos vocês, tá bom? Então anote tudo aquilo que vocês tiveram dúvidas, aquilo que vocês não entenderam, e nós estaremos conversando melhor, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima. Beijo, tchau!